Olá a você que é ou já foi criança e adolescente. Nós, do Instituto Fala Guri, vamos apresentar a história do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou melhor, da criança e do adolescente até a criação do ECA, como você nunca viu antes. Você já parou para pensar que em qualquer parte do mundo, em qualquer tempo, existiram crianças e adolescentes? Mas por muito tempo foram considerados sem valor e não tinham proteção. Vamos começar em 1500. Nessa época, a Europa não entendia a infância como uma categoria específica, mas como um adulto em miniatura. Mas aqui no Brasil, várias tribos indígenas consideravam as crianças como responsabilidade de toda a tribo. Na colonização, os jesuítas se consideravam soldados de Cristo e cuidavam das crianças indígenas para evangelizar e discipliná-las. Era um duplo objetivo, pois assim seriam súditos do Estado português, exercendo influência na conversão de adultos. E com os indisciplinados, eles usavam a força, o que seria uma guerra justa. De 1500 a 1600, crianças abandonadas e marginalizadas em Portugal foram trazidas para o Brasil, para colaborar na aproximação dos índios com a catequese. Desde 1521, por ordem de Dom Manuel, coube às câmaras municipais cuidar das crianças abandonadas, podendo, portanto, criar impostos. No período de 1600 a 1700, a categoria da infância começou a ser reconhecida, em posição de inferioridade e submissão aos adultos. Nessa época, o vice-rei propôs duas medidas para cuidar do abandono, que eram o incentivo às esmolas e o recolhimento em asilos. De 1700 a 1800, surgem as Rodas dos Expostos. A primeira foi criada na Bahia em 1726. Era um mecanismo de madeira inserido nos muros das Santas Casas, onde crianças de 0 a 5 anos rejeitadas eram colocadas. Em geral, a assistência perdurava até os 7 anos, e depois as crianças ficavam à mercê da determinação do juiz, como os outros órfãos. Era comum serem usadas para o trabalho desde pequenas, e a mortalidade atingiu faixa de 70% em 1852 e 53 no Rio de Janeiro. De 1800 a 1900, crianças e adolescentes eram inseridos no trabalho escravo. Os adolescentes por seu porte físico e as garotas para a satisfação sexual de seus senhores. Em 1886, foi criada a Lei do Ventre Livre, libertando meninos e meninas negros do trabalho escravo, e aumentando a população de crianças e adolescentes vivendo nas ruas. No século XIX, o asilo de órfãos se tornou uma prática comum. Foi a primeira forma de assistência. Os meninos iam para a indústria e as meninas para o serviço doméstico. Isso para prevenir os desvios e reeducar os degenerados. Em 1901, surgiu o primeiro movimento de preocupação com a mortalidade infantil, os higienistas. Muito ligado com a Roda dos Expostos, que continuou a funcionar até 1946. Na década de 1920, consolidou-se a fórmula Justiça e Assistência para os menores viciados e delinquentes. Em 1927, foi promulgado o primeiro Código de Menores, conhecido como Código Melo Matos. Essa era a doutrina do direito penal ao menor. No ano de 1942, foi criado o Serviço de Assistência ao Menor, o SAM, cuja lógica de trabalho era a reclusão e repressão das crianças e adolescentes abandonados ou autores de atos infracionais. Em 64, foi criada a FUNABEM, a Fundação do Bem-Estar do Menor, para substituir o SAM. O Código Melo Matos foi revogado e em 1979 surge o segundo Código de Menores. E essa era a doutrina de situação irregular. Com o segundo Código de Menores, a FEBEM substituiu a FUNABEM, consagrando a visão do problema da criança marginalizada como uma patologia social. Essa forma, que não garante os direitos dos indivíduos, é arbitrária e inaceitável, fora de um regime de ditadura. Na década de 80, a noção de irregularidade começou a ser questionada, na medida em que as informações sobre a problemática da infância e da adolescência passaram a ser produzidas e a circular com maior intensidade. Eram cerca de 30 milhões de abandonados ou marginalizados. Como poderia se encontrar em situação irregular metade da população de 0 a 17 anos? Diante desse quadro, e graças às possibilidades de organização e participação popular, na luta pela garantia dos direitos, novos atores políticos entraram em cena. Em pouco tempo, surgiu um amplo movimento social em favor das crianças e adolescentes, que desencadeou o processo de reivindicação dos direitos da cidadania de crianças e adolescentes.
Esse movimento conseguiu inscrever sua proposta na Constituição de 1988, no artigo 227. que manda assegurar com absoluta prioridade os direitos de crianças e adolescentes. Esse dever é da família, da sociedade e do poder público. Que igualmente deve protegê-las contra qualquer forma de abuso. De tudo isso, resultou, em 13 de julho de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, com a doutrina de proteção integral. E com o ECA, um novo paradigma jurídico, político, administrativo e social. Não vendo mais a criança e o adolescente como um problema, mas como um ser em desenvolvimento que deve ser respeitado. O ECA é um conjunto de regras Que são leis. É ele que garante as oportunidades para que crianças e adolescentes cresçam com liberdade e respeito. sendo que criança é toda pessoa que ainda não completou 12 anos. E o adolescente tem entre 12 e 18 anos. Vale lembrar que o Estatuto também trata da responsabilização do adolescente que cometeu um ato infracional. E de como o sistema de garantia de direitos deve funcionar e se articular. E que de menor é coisa dos códigos de há mais de 20 anos atrás. Cabe perguntar agora como é a história da criança e do adolescente depois do surgimento do ECA. E qual é a história que nós queremos construir de agora em diante? Fim? Não, é começo de conversa.